Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma campanha pretende orientar a população sobre a utilização consciente dos espaços destinados às pessoas com deficiência, idosos e gestantes nos estacionamentos privados de Porto Alegre. Para falar sobre a campanha Vagas Especiais para Estacionar, Eu Respeito, convidamos o promotor de justiça Miguel Velasquez, que coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos, e o secretário municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, Raul Cohen. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Dr. Miguel Velasquez, a campanha foi lançada esta semana. Quem são os parceiros e qual é a sua expectativa? Olá, Marco Aurélio, secretário Raul Cohen, satisfação tê-lo aqui, a gente se encontrar. Bom, nós formamos um grupo de trabalho sobre acessibilidade lá no Ministério Público, onde nós reunimos as mais diversas secretarias do município de Porto Alegre, e liderada aqui pelo nosso querido secretário municipal de acessibilidade, Raul Cohen, e também a sociedade representada pelo Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, mais o Governo do Estado, através da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, e também a FADERGS, né, que é a fundação que também atende as pessoas com deficiência. E ali a gente discute questões de acessibilidade, mobilidade urbana, né, evitando aquela burocracia, porque as diversas secretarias estão ali reunidas discutindo uma solução alternativa para as demandas que são trazidas a este grupo. E dentro das propostas surgiu a ideia de se fazer uma campanha de conscientização, uma campanha educativa, no sentido das pessoas respeitarem os espaços de estacionamentos preferenciais destinados às pessoas com deficiência, idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida, temporária ou permanente, para que as pessoas tenham a visibilidade e a necessidade de respeitar o direito de outras pessoas, né, que podem aquelas utilizarem as vagas. Portanto, na medida que uma pessoa que não tem direito a essa vaga preferencial e a utiliza, ela está ferindo um direito de outro, violando o direito de alguém e não está cumprindo com a lei. Então é importante que ela saiba que ela não deve usar aquela vaga nem por um minuto, porque alguém pode necessitar dela a qualquer momento, porque nós queremos que todas as pessoas, porque isso é uma sociedade inclusiva e deve conviver com as diferenças e de uma forma harmoniosa, que todas as pessoas possam exercer plenamente a sua cidadania com o seu direito de ir e vir. Secretário Cohen, nós estamos vivendo as semanas municipal e estadual de pessoas com deficiência, e então eu lhe pergunto quais foram as primeiras ações dessa campanha que iniciou recentemente. Muito bem, prazer estar aqui com vocês e, primeiramente, o que eu posso dizer é necessário que se faça uma reflexão para ver como nós estamos vivenciando o problema da pessoa com deficiência. O que está sendo feito, quais foram os avanços que nós conseguimos alcançar e para onde vamos, quais são as metas efetivas que nós podemos daqui para frente nortear para que um trabalho seja construído a várias mãos. Como bem citou o Dr. Miguel Velasquez, nós temos nesse grupo o GT, Grupo de Trabalho da Acessibilidade, uma grande oportunidade, foi uma feliz ideia, onde os agentes envolvidos dentro desse processo estão construindo a várias mãos mecanismos que podem oportunizar políticas públicas inclusivas. E é dentro desse desiderato que nós estamos focando o nosso trabalho. Agora, secretário, não lhe incomoda o fato de um grupo de trabalho ser formado para fazer essa campanha, já que respeito não é um privilégio, é um direito das pessoas? Bem, na verdade, como é que nós poderíamos encarar essa situação? Trata-se de um problema em primeiro lugar, de bom senso, de consciência das pessoas. As pessoas têm que entender que o respeito, ele deve fazer parte da dignidade humana. E nós, como cidadãos, nós devemos encarar isso com bastante
galhardia e com bastante determinação. Não se admite hoje que você não ofereça ao seu parceiro, ao seu colega, enfim, a outra pessoa, o respeito, a dignidade, o respeito ao fato de ir e vir, da mobilidade, o respeito à inclusão. Portanto, eu penso que esta campanha que foi lançada recentemente, ela vai trazer benefícios muito grandes, mas precisa passar por um grau de consciência de todos. É um teste que nós vamos fazer. E eu acredito muito que a população de Porto Alegre irá responder adequadamente a esse nosso pleito. Doutor Miguel, existe um esforço muito grande nessa área de mobilidade urbana, né? As políticas públicas, elas estão acontecendo. Agora, por que os motoristas, alguns ou vários motoristas, ainda não respeitam e não tomam consciência dessa situação? Bom, em primeiro lugar, que acho que o importante é que a gente diga que a nossa campanha, uma segunda etapa, ela pretende entrar dentro das escolas. Educar as crianças, né, sobre ter a consciência do coletivo, do direito das outras pessoas, da gente de ver, do exercício da cidadania, como ele se dá. Né? Como se convive em sociedade. Isso não era abordado no passado. A população, as pessoas com deficiência, era uma população que tinha uma certa invisibilidade da sociedade. Hoje, o grande ganho dos direitos humanos é que essas pessoas ganharam visibilidade, essas pessoas passam a ter direitos, inclusive de poder exercer esses direitos, a sua cidadania, do direito de ir e vir, de ir a um supermercado com autonomia, de poder ir ao shopping, poder ir ao teatro, ao cinema, enfim. Então, isto é um avanço que a gente está fazendo. Por isso é importante fazer esse despertar de consciências, né, nessa campanha. E as crianças também vão ensinar os seus próprios pais, que acabam as crianças educando seus pais na medida que vão cobrar dos seus pais se estão fazendo alguma coisa errada, que não está respeitando alguém que teria direito a usar aquela vaga, não está tendo o espaço porque o seu pai ocupou ou a sua mãe ocupou indevidamente. Então esse é um aspecto. E uma questão que eu acho que é importante salientar, que nesta campanha, a felicidade dela dizer assim, que vagas especiais de estacionamento eu respeito, significa o quê? Que aquele que tem que ocupa aquela vaga indevidamente, ele está sendo observado por outro que está dizendo, tu não respeitas. Ou seja, nós não vamos tolerar a deficiência moral, porque a pessoa que ocupa, e a única deficiência que a gente não deve tolerar, é essa deficiência moral. Que aquela pessoa que ocupa a vaga indevidamente é um deficiente moral. E outra questão, a população está envelhecendo, né? Quem de nós não tem pessoas idosas na nossa família, ou nós próprios, né? No futuro podemos precisar dessa vaga, quebrando uma perna, uma coisa assim, que eu vou ter uma redução de mobilidade temporária, portanto eu tenho que respeitar o direito dos outros. Então a campanha vai ter esse sentido. Inclusive eu vou te passar aqui o material que a gente está distribuindo, que é este folder, né? Onde que as pessoas não devem ocupar nem por poucos segundos uma vaga que não lhe pertence, e o adesivo que a gente está pedindo para as pessoas colocarem nos seus carros, porque isso vai dar visibilidade. Inclusive para aquele que infringe a lei, né? Porque isso é cumprir a lei. Aquele que infringe a lei vai ver, olha aqui, o outro está me observando aqui, porque ele respeita a vaga e eu não estou respeitando. Claro. Secretário, e os shoppings, os supermercados, têm liberdade para fazer essa campanha educativa e eles também aderiram facilmente a essa campanha? Bom, foi uma grata satisfação constatar que os shopping centers de Porto Alegre e a rede supermercadista aderiu assim favoravelmente, de uma forma muito espontânea, muito célere inclusive, trazendo uma resposta que nós estávamos imaginando que seria, em primeiro lugar, fazer o mapeamento dessas vagas e demarcando-as em todos os seus estabelecimentos. E a segunda fase agora é a campanha de conscientização. Então, houve uma resposta muito positiva com relação a esse assunto. E até para dizer o seguinte, houve uma felicidade também, uma proposta que o próprio secretário fez, de que os shoppings tenham as suas estratégias próprias de conscientização no âmbito dos seus estabelecimentos. Então, nós estamos pedindo que eles também ampliem essa campanha, eles tenham a liberdade de melhorar essa campanha, de reproduzir esse material gráfico que a gente produziu, esse grupo de trabalho,
E também nós pedimos que eles criem estratégias de fiscalização dentro dos seus estabelecimentos, né, para que sejam respeitadas os das vagas e quem eventualmente tentar burlar seja convidado a retirar o seu veículo. Eu até gostaria que o senhor explicasse ao cidadão que está em casa o que diz a lei sobre vagas especiais em estacionamento e se mais tarde é possível até tomar uma posição mais drástica para quem não obedecer. Ok. Nos espaços públicos é tranquilo. A empresa pública de transporte urbano, a nossa IPTC, né, ela pode multar quem ocupa espaços de deficientes, idosos indevidamente, né? Nos espaços privados, a lei ainda não tem uma sanção, né? Então, o que nós resolvemos fazer num primeiro momento? Conscientizar e educar. Evidente que se no futuro isto não acontecer da forma desejada por nós, né, nós podemos trabalhar na busca de uma alteração legislativa, buscando a punição e uma multa daquele que é o infrator. Mas eu penso que, por enquanto, os estabelecimentos privados poderão adotar estratégias também de fiscalização, né? No sentido de observar melhor ali, colocar pessoas, seguranças ou vigilantes, assim, mais próximos desses locais reservados às pessoas que têm direito a essas vagas especiais, evitando que pessoas que tenham a deficiência moral insistam em querer ocupar uma vaga que não tem direito. Claro. Secretário Cohen, e antes desta campanha, os shoppings estavam respeitando o percentual previsto na lei? Bom, a lei diz o seguinte: 2% das vagas de estacionamento em estabelecimentos privados e públicos devem corresponder a pessoas com deficiência. E 5% dessas vagas a pessoas idosas. Portanto, isso é o que determina a lei. Com relação à pergunta propriamente dita, o que nós podemos considerar o seguinte: dos shoppings de Porto Alegre, apenas 6 shoppings estavam rigorosamente dentro do que preceitua a legislação. Os demais precisavam fazer alguns ajustes. E como eu respondi na pergunta anterior, houve uma adesão muito rápida e unânime, quer dizer, quase todos os shoppings, com exceção de um shopping que não conseguiu responder, mas todos os shoppings de Porto Alegre deram uma resposta positiva e se enquadraram rapidamente do que preceitua a nossa legislação, ou seja, 2% das vagas são para os deficientes, pessoas com deficiência, melhor dito, e 5% das vagas para os idosos. Claro. Doutor Miguel, o Ministério Público e seus parceiros produziram esse material de campanha, que foi muito bem feito. Agora, eu insisto nessa questão que o senhor até já comentou, que é a questão escolar. Num futuro breve, há chances dessa campanha ir para as escolas? Não há dúvida. É a nossa segunda etapa. Eu quero dizer que o Ministério Público teve a felicidade de encontrar um grande parceiro, que é o secretário da Acessibilidade. A Secretaria da Acessibilidade está tendo projetos importantíssimos que estão sendo desenvolvidos em Porto Alegre. Eu não tenho dúvidas de que no futuro próximo nós podemos dizer que Porto Alegre é uma cidade acessível, né? Pelo trabalho que está sendo desenvolvido e pela receptividade que também e a facilidade que a gente está tendo de trabalhar com o secretário Raul Cohen. Então isso é um ganho positivo. Evidente que a sociedade não tem como evoluir se nós não trabalharmos cidadania com as nossas crianças, né? Educando as crianças, nós teremos certamente uma sociedade muito mais harmoniosa no futuro. Como dizer, no passado a gente não trabalhava as questões de cidadania, né? A educação não tratava muito dessas questões, essa população era invisível, né? A sociedade ainda tem um preconceito muito grande com as pessoas com deficiência, com as pessoas com os idosos, enfim. E o que é o grande ganho dos direitos humanos? As pessoas corrompem muito a palavra direitos humanos como se nós defendêssemos apenas direitos de bandidos. Não, nós defendemos os direitos dos seres humanos. E hoje, graças a esse esforço dos direitos humanos, é que nós estamos conseguindo dar visibilidade e exercício pleno de cidadania às pessoas que não eram enxergadas pela população, não eram compreendidas. E todos nós um dia seremos idosos, né? Se Deus quiser, todos nós um dia seremos idosos. Então, trabalhar as crianças é, sobretudo, garantir uma sociedade melhor. E muito importante, porque a gente tem visto que nessas campanhas que a gente traz para as crianças acabam educando o pai, quando ele joga um lixo
de dentro do seu carro ou no lixo na rua, a criança repara e fala. A questão ambiental, que também era pouco trabalhada, hoje as crianças têm uma consciência, e nós estamos trabalhando agora a consciência da cidadania. O respeito dos direitos civis, né, os direitos democráticos daqueles que são pessoas que necessitavam desse amparo da lei para poder ter o exercício pleno da cidadania. Isso a gente está fazendo e sem dúvida alguma, dentro do grupo de trabalho, a etapa seguinte que a gente vai levar a campanha, porque a campanha ela pretende produzir o efeito imediato que a campanha dá, mas também o efeito permanente que depois é através da educação. Secretário, e Porto Alegre pode estar dando um belo exemplo em termos de estacionamentos com acessibilidade. Eu penso que sim. Eu acho que é uma oportunidade que a nossa cidade tem de mostrar, não só para os seus moradores, como principalmente para todo o Brasil, o que ela é capaz de produzir em termos de inclusão, em termos de respeito às pessoas com deficiência, aos idosos. É uma clara situação de que Porto Alegre está se preparando para se consolidar como uma das cidades mais acessíveis aqui no Brasil. E o Ministério Público Gaúcho, doutor Miguel, também com essa campanha, pode estar incentivando outras pelo país? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que também é importante a gente dizer que esse grupo de trabalho ele já deu bons resultados no passado. Nós trabalhamos a questão da revitalização das calçadas de Porto Alegre, onde a Prefeitura fez uma inspeção e começamos por bairros em Porto Alegre para saber como é que estavam as condições das calçadas, notificando os proprietários para consertarem, e se os proprietários não consertassem, a Prefeitura consertaria e depois mandaria a conta para que eles pagassem, né? Então, é uma campanha que essa já está a pleno, está andando e está melhorando muitas condições das calçadas de Porto Alegre. Que bom que isso está acontecendo. Também essa questão das vagas. A gente está fazendo um despertar de consciência, porque nos impressionou ontem, né, secretário? Que foi uma questão assim, ó, quando a gente foi às ruas, porque nós fomos no shopping distribuir esses panfletos, esses adesivos, a adesão imediata das pessoas, né? Nós estamos precisando disso, é verdade. Quer dizer, é o bem se manifestando, porque às vezes as coisas boas, as pessoas se omitem, silenciam. Quando a gente começa a incentivar de que elas se manifestem, elas vêm e aderem à campanha. Então nós vamos deixar deslocados os deficientes morais. Essa que é a grande verdade. E teve gente que acabou, nós flagramos, ocupando indevidamente. Quando nós vimos que eles estavam vendo que a gente estava fazendo essa campanha, trataram de retirar os seus veículos dos espaços que não eram deles. Claro. Então está sendo bem bacana essa campanha. Eu acredito que as forças do bem vão vencer. Agora, o que deve fazer aquele cidadão que, ao estar estacionando, vê o outro estacionando no local não permitido? Eu chamaria a atenção, né? Eu digo, ó, meu jovem, eu não iria brigar com a pessoa, né? Porque também briga, nós não queremos incentivar briga dentro de shopping, em lugar nenhum. Mas tu não pode ocupar essa tua vaga em algum outro lugar, né? Deixa esse espaço para quem precisa, né? Quem sabe tu faz isso. Então, conversar com as pessoas, eu acho que isso é importante, porque muitas pessoas, infelizmente, umas realmente são deficientes morais, né? Mas outras, às vezes, não se ligam, acham, não vai prejudicar ninguém, tem outros espaços aqui, é 2 minutinhos, é 1 minutinho só. Não, ele tem que saber que aquele minuto pode chegar alguém com deficiência e precisar daquela vaga. Então, eu penso que esse trabalho de nós, de exercício de cidadania, essa corrente do bem, ela acaba se estabelecendo de alguma forma. Secretário, o que a Secretaria de Acessibilidade está preparando mais aí nessa Semana Municipal das Pessoas com Deficiência? Olha, nós temos uma programação bastante intensa. Iniciamos com uma palestra do secretário nacional do CONAD, Antônio José Ferreira, que nos brindou com uma belíssima apresentação, demonstrando a evolução toda que a legislação vem sofrendo no nosso país, acompanhando o que a própria ONU está estabelecendo a nível de inclusão e de acessibilidade. E aqui, em Porto Alegre, especificamente, nós temos uma programação com passeios na área recreacional, passeios de catamarã, passeios da linha turismo, com escolas especiais, e nós temos também um encontro das entidades no Parque Farroupilha, na Redenção, no domingo. Nós temos na praça, do Largo Glênio Pérez, nós vamos estar com um stand, uma tenda,
onde estaremos apresentando a academia híbrida, que é uma novidade a nível de Brasil, ou seja, as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência vão poder estar simultaneamente utilizando equipamentos de ginástica, e isso será apresentado para a população, para a comunidade em geral, para fazer os testes e observarem a inclusão. Quer dizer, não é possível que hoje se vá a uma praça e não se tenha a oportunidade de ver uma pessoa, um cadeirante, por exemplo, não poder fazer um exercício. Agora vai poder fazer o exercício e fazer junto com as pessoas que não têm nenhum tipo de problema, de dificuldade. Então, eu acho que isso é um avanço, dentre muitos que nós estamos procedendo, como a inclusão na área do mercado de trabalho, a capacitação. É muito importante o aspecto do idioma Libras, que seja difundido. Eu acho que cada órgão governamental, cada secretaria, cada estabelecimento, principalmente os shoppings, os supermercados, tem que ter nos seus quadros intérpretes que possam atender os deficientes auditivos, de forma que a gente possa fazer com que essa inclusão seja efetivamente respeitada, não só falada. Agora, nesta área que nós estamos aqui comentando, doutor Miguel, a deficiência que com certeza nós temos é a moral. Eu não tenho a menor dúvida, né? Porque a pessoa que tem deficiência moral é uma pessoa que não sabe respeitar o direito alheio. Agora, é importante que a gente tenha no nosso senso comum, no nosso inconsciente aqui, de que na medida que as pessoas respeitam o direito do outro, respeitam o direito coletivo, todos nós vivemos melhor em sociedade, né? Porque se os outros respeitam o meu direito, eu vou viver melhor. Então, se eu respeito o direito dos outros, eles também irão viver melhor. Esta é a regra que a gente tem que colocar. Então, a campanha, ela também demonstra isso, né? Porque a gente percebe que as pessoas querem conviver melhor, né? Uma sociedade mais harmoniosa. E isso passa pelo respeito do direito do outro. Onde termina o meu direito, né? Começa o direito do outro e eu tenho que saber respeitar. A felicidade do nome respeito é isto, né? Porque no momento que eu respeito, eu sou respeitado. Então, nós temos essa felicidade de usar essa expressão dentro da nossa campanha. Eu espero ter êxito nisso, acho que teremos êxito nisso. Acho não, a gente já está colhendo os bons frutos disso, a imprensa está nos ajudando a divulgar essa campanha, então está sendo muito importante. E não se limita apenas aos espaços de estacionamento, mas respeitar nos trens, os espaços destinados aos idosos, aos deficientes, respeitar nos ônibus, nos transportes públicos, em todos os lugares. Eu quero dizer que eu venho de longa data dentro do Ministério Público, né? E eu sou de um tempo que as pessoas com deficiência ou os idosos ficavam em casa, se atrofiando, sem se exercitar, entrando em depressão, justamente porque não tinha a mobilidade. Essas conquistas que estão tendo, esses direitos que eles estão tendo assegurados, está permitindo a eles viverem normalmente como nós todos vivemos, né? E isto faz com que eles se tornem pessoas mais felizes, são pessoas úteis, evidentemente, não há dúvida disso. E outra questão que a gente está sugerindo, até o shopping, já que este programa ele tem um alcance no Brasil, de que existem vagas, percentuais de vagas que as empresas têm que dar para pessoas com deficiência. Por que não contratam pessoas com deficiência para fiscalizar as vagas nos estabelecimentos privados? Claro, nós já estamos chegando ao final. O senhor tem meio minutinho para suas considerações finais. Muito bem, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre a acessibilidade e inclusão na nossa cidade de Porto Alegre, que pensamos ser possível tornar-se uma capital da acessibilidade e inclusão. E tem uma palavra-chave que pode traduzir tudo isso aí, que é o respeito, mas principalmente a generosidade das pessoas. Eu acho que todas as pessoas generosas vão fazer com que avance muito essas nossas campanhas e as nossas ações daqui para frente. Doutor Miguel, um recado do Ministério Público Gaúcho. O Brasil está mudando. O Brasil está mudando, as pessoas estão postulando melhoras neste país. No campo político, né? No enfrentamento à corrupção, no campo social, no exercício pleno da cidadania. O Ministério Público, como guardião da defesa dessas pessoas, também está fazendo a sua parte, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a sociedade civil, através dos seus conselhos. A gente está fazendo esse trabalho de assegurar o direito das pessoas para que a gente possa efetivamente
poder exercer plenamente a nossa cidadania. Ok, mais uma vez eu agradeço a participação dos senhores, a gentileza de aceitarem o nosso convite. Nós é que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado. Okay. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!